Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. Eu sou o Raul Matsuyama, do programa Sexto Distrito Talk Show aqui da cidade de Nova Friburgo, na região serrana. E a partir de agora vocês vão acompanhar uma nova entrevista conosco na TV Real, que é a nossa casa. A gente está muito contente, a gente segue uma batida bacana aí, conhecendo muita gente legal, muita gente que está realmente acreditando, né, nos seus sonhos e buscando realizar, né, atitudes positivas e mudando a vida aí do coletivo. Hoje a gente está recebendo o Wallace aqui no nosso estúdio, né? Ele gentilmente aceitou o nosso convite. Ele está aqui do meu lado e a partir de agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do Wallace, né? E das ações que ele vem realizando aí, né? Ao longo de uma bela e linda trajetória. E descobrir também se ele é aqui de Nova Friburgo, se ele vive aqui em Nova Friburgo. Wallace, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, né? Muito obrigado, Raul. Sinta-se à vontade. Tô em casa. Que bom, que bom. Wallace, no início a gente fala sobre família, né? E você gentilmente cedeu algumas fotos, como todos os nossos convidados, né, das entrevistas anteriores. E a gente queria conhecer um pouquinho dessa questão familiar, porque isso com certeza molda o indivíduo, né? Verdade. Nas suas ações, enfim, nos seus sonhos, tudo isso tem uma influência direta com a família. E nessa primeira foto que a gente colocou aqui, você tá, né, na companhia de uma jovem ali. Quem é essa pessoa? Fala um pouquinho dela pra gente. A minha esposa, Ellen. Sim. Nós somos casados desde 2015, sim. Certo? Agora a gente completa 8 anos de casado, agora no dia 19 de setembro. E, cara, sou muito feliz, assim, por ter a Ellen na minha vida, por tudo que a gente faz e conquista junto, né? Na verdade, a gente comemora e celebra tudo que a gente vem conquistando ao longo dessa caminhada. E isso, acho que muitas das coisas que a gente vai conversar aqui passa por ter um casamento muito sólido, estruturado, que acaba envolvendo e agregando as pessoas maravilhosas e passa realmente muito pela Ellen. Legal. E vocês, o casal, são aqui de Nova Friburgo? Na verdade, eu sou de Nova Friburgo, sim, né? Nasci em 82, estou fazendo 41 anos. Ellen é natural de Curitiba, mas está em Friburgo já há muitos anos, né? O pai dela veio a trabalho para cá. E a gente acabou se conhecendo através de uma prima que é uma grande amiga, né? Então, eu aqui de Friburgo, meus pais, meu pai especificamente veio de Trajano, minha mãe é de Friburgo, mas a família dela é do Carmo. Então, eu tenho um amor tremendo por essa cidade que acolhe as pessoas muito bem, né? Então, ter pessoas maravilhosas aqui que a gente acaba conhecendo ao longo de uma trajetória de infância, adolescência, fase adulta, envolve trabalho. Às vezes, você pode não estar tão perto dos seus amigos, mas você sabe que em algum momento você vai acabar reencontrando aqui em Friburgo. Bom, então você é natural de Nova Friburgo? Sim. Sim. Seu pai é de Trajano de Moraes? Sim. E a sua esposa veio do Paraná? Exatamente. A família? Ah, legal. A gente está colocando uma foto agora na sequência e aí já tem um número maior de pessoas ali. Você está no início ali, sorridente também. Fala um pouquinho dessas pessoas que estão aí. E não é do seu pai, no caso é de Trajano de Moraes. Me parece que ele está ali na foto também, né? Exatamente. Meu pai, pessoa muito especial. Cara, essa foto aqui é no Mercado Municipal de Friburgo, ali no Suspiro. Ah, sim, sim. Adoro o Mercado Municipal ali e tal. E esporadicamente a gente tem a oportunidade de estar lá junto com a família. Então, olhando ali à direita, na verdade a minha esquerda está minha mãe. Sim. A minha mãe, ela é confeiteira há mais de 50 anos. Né? Então, ela é muito conhecida aqui em Friburgo, Dona Araci. E dela vem toda a parte do carinho, da educação. Né? Eram os 3 filhos ali. Meu pai trabalhava muito, ficava muito tempo fora viajando. Sim, sim. Então, ela com mãe de 3 filhos, trabalhando dentro de casa, cuidando de economia doméstica, cuidando da educação dos filhos, acompanhando ele na escola, reunião de escola e tudo mais. Tem um papel super importante na minha vida e na vida dos meus irmãos, obviamente. Meu pai, Joaci, né, teve uma carreira militar, depois foi trabalhar com segurança, transporte de valores. Segurança privada, daqueles carros de banco. Carro forte, carro exatamente, forte, né? Exatamente. Né? E num período que ali acontecia muito mais frequência de assaltos e tudo mais, acabava se colocando a vida em risco para poder trazer alimento para dentro de casa e tudo mais. Mas também, assim, uma pessoa que eu tenho, obviamente, uma conexão muito grande,
né? Dali veio toda a questão de formação de respeito, da questão dali de fazer as coisas certas e também uma conexão que é muito natural na minha família, que é o envolvimento com a música. Sim. Então, meu pai, ele é músico, toca violão, canta na igreja e tudo mais. E serviu como um pilar na questão musical para minha família como um todo. Então, ali naquela foto a gente vai ter ainda o meu irmão, Agnes Souza, que é um tenor lírico, professor de canto, acaba formando muitas pessoas ali que tem a vocação e o dom, e até quem não tem vocação, pelo menos consegue ali cantar, conhecer, né? E tudo mais. E a minha irmã, Josiara, ela é psicóloga, né? Super especializada na área que ela exerce a psicologia, né? A gente tem 1 ano de diferença. Sim. E a gente acaba, por essa questão de sermos pessoas de profissões completamente diferentes, a gente tem estilos musicais diferentes e tal, mas a gente acaba se encontrando muito dentro de um ar que preza muito por respeito, por educação, por educação até acadêmica mesmo, né? E esse envolvimento com a música natural. Então as conversas são muito proveitosas, né? Naturalmente Você acabam disse sendo que proveitosas. tem o hábito de ir ali na Vila Amélia, né? Onde tinha a antiga delegacia ali, que é o mercado, né? Ali é o mercado bastante municipal. agradável. Ali é muito bom, assim, é um lugar que você encontra as pessoas, encontra verduras, legumes, carnes frescas tem vinhos, e tal. Queijos, tem uma infinidade de produtos ali, né? E a ali conversa é maravilhoso. fica mais agradável ainda, né? Com certeza. Você tinha mencionado a questão da música e a gente está colocando na sequência ali uma foto que me parece que você está segurando um banjo. Se eu tiver errado, você me corrija. E no caso é o seu pai ali com a camisa do Flamengo e um violão. Assim, começando pela camisa do Flamengo, né? Então, uma família de flamenguistas. Todos são flamenguistas? Somos apaixonados, exceto minha mãe que é tricolor. Né? Então, o esporte é uma das minhas paixões e minha família, naturalmente, é toda flamenguista. E a esposa, que time é? Desculpe te cortar, mas... Atlético Paranaense. Isso, porque a família do Paraná, isso mesmo. Exatamente. E o Atlético Paranaense me parece que a camisa meio que lembra o Flamengo, porque é vermelha, alguma coisa assim. Mas isso aí é um assunto muito delicado. Delicado, né? Bora lá. Então, essa conexão com a música vem do meu pai, eu também toco violão, né? E ao longo daquele período de pandemia... Acho que muito bom, ter pessoas que... Seu irmão mesmo canta e tocam, enfim. Então, a pandemia foi até uma coisa meio que agradável, né? Por assim dizer, relacionada a estar em casa, né? Exatamente. Assim, acaba que a gente acabou ficando um pouco... assim, separado, mas durante a pandemia o banjo tá ali, mas na verdade deveria ser um cavaco. Na verdade tem um cavaquinho na minha família que foi dado para o meu pai, pelo meu avô Honório, quando meu pai ainda era criança. Trouxe de Trajano para Friburgo. Trouxe de Trajano para Friburgo. E ele ainda tá na nossa família, tá lá guardadinho. Bacana. Né? E aí eu comecei a dar umas paletadas no cavaquinho, mas eu sei que aquilo ali é relíquia que tem que ficar guardado. E aí, ali perto da pandemia, eu realizei o sonho ali, comprei um banjo e aí comecei a aprender. Na verdade, eu não sou músico profissional nessa área, mas eu gosto muito de samba de raiz e tudo mais. E é um ponto de encontro muito legal ali quando a gente está em família e também com os amigos. E aí a gente está mostrando uma foto agora que tá você segurando uma bola de vôlei, né? Vôlei? De vôlei, né? E tem uma rede, uma areia. Fala um pouquinho dessas pessoas aí do esporte, né? Bom, consegue conciliar tudo isso? A esposa está sempre junto também na questão do esporte? Sempre que possível, sim. Na verdade, dentro do nosso dia a dia, eu sempre procuro trazer esportes coletivos, acho que agrega muitas pessoas. Então ali tá uma foto do vôlei, mas eu também jogo futebol, gosto de assistir outros esportes, futebol americano, enfim, atletismo, ciclismo e tal. Eu acho que o esporte é um ponto de união para qualquer pessoa, né? Então, agora recentemente, assim, esse grupo especificamente, o futebol ali estava tendo um pouco mais de dificuldade dos atletas, sabe? Vai ficando um pouco mais velho, machuca e tal. E aí a gente encontrou nesse novo espaço ali um ponto da gente se encontrar, jogar um vôlei e depois ali confraternizar, tá todo mundo junto. E então, onde muito legal. essa foto?
É no Esporte Clube Filó, ali na Vila Amélia. Perto da Vila Amélia, perto do armazém. Isso, exatamente. Assim ali... que eu vi os prédios ali, eu falei, bom, me parece que é na Vila Amélia também. Tem um bombeiro ali, me parece que ele é bombeiro. Fabiano Eu também Milhose. já vi outras fotos também que tem um bombeiro que é fotógrafo e você tá junto, tem uma esposa que tira tem, sua sim. esposa, também já vi, a gente deu uma olhada aí em umas fotos. Erlen Barroso? Sim. Inclusive ele fotografou o nosso casamento. Ah, legal. Fotógrafo do nosso casamento. Porque ele também é bombeiro, né? É. Foto, olha, o pai com a camisa do Flamengo de novo. Realmente a paixão impera, né? Então esse foi um dos meus aniversários. É bom que não precisa escolher muita roupa, né? Verdade. Dizem quando os tá ganhando flamenguistas, dizem os flamenguistas que ela serve para qualquer ocasião, né? Verdade, assim, quando tá ganhando, então é melhor ainda, né? Então, sempre que a gente estiver ali confraternizando, sempre vai ter uma camisa do Flamengo perdida por ali, sim, ou achada. Sim. Né? Então, nessa foto quem tá, e me parece que é uma comemoração de aniversário, né? Tem na verdade, ali. Aí é muito legal, meu aniversário, sim. E também sim. aniversário dos meus pais. Eu faço aniversário 14 de março, meu pai faz no dia 11. E comemoram sempre? A gente sempre comemora junto, e na verdade a gente até concilia às vezes, sim. Porque meu pai quer fazer as festas no estilo dele ali, com seresta e tal, sim. E aí eu levo muito mais para lá do samba, da cerveja. A gente tá nessa conversa agradável com o Wallace aqui, ele não veio sozinho, tá na companhia da esposa, né? Sim. E a gente queria que os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha, não só pela TV, Wallace, mas também pela internet, né? No YouTube, o canal da TV Real que a gente tem no YouTube, a gente queria que os nossos telespectadores internautas percebessem o quanto é importante aproveitar as oportunidades, né, e criar também os mecanismos para que você possa, né, seguir em frente. Nós sabemos das adversidades, nós sabemos dos problemas que todos nós, né, encontramos aí durante as nossas trajetórias de vida, mas basicamente a intenção das nossas entrevistas é mostrar que apesar das adversidades, né, e que não são poucas, né? Verdade. Nós podemos sim, né, galgar espaços em meio à sociedade, nós podemos sim estar com os nossos familiares e acreditar também no potencial dos nossos professores e reconhecer, né, o trabalho desses educadores. E por isso a gente está muito contente de estar te recebendo aqui. A gente está colocando uma foto ali agora, que na verdade no segundo bloco a gente fala, né, sobre a formação, sobre as ações que os nossos convidados realizam. E a gente está colocando uma foto ali que tem, né, você e tem um casal ali. E a gente sabe que você tem uma formação muito bacana e importante que está mudando não só a história de vida sua em família, como esposo, enfim, como membro dessa família bacana que começou em Trajano, envolveu pessoas do Paraná e aqui de Nova Friburgo também, né, e do Carmo, como você mencionou, que é uma cidade próxima. E a gente queria saber um pouquinho da sua formação, né, para passar para os nossos telespectadores, né, porque a gente sabe que nada cai no nosso colo, né, a gente tem que correr atrás, batalhar, ter pais e mães presentes, reconhecer, né, o carinho dessas pessoas tão importantes. Mas fala um pouquinho da sua formação para a gente nesse fim de primeiro bloco, né, pessoal, para que a gente possa entender e absorver tudo que você tem para passar para a gente também durante essa entrevista, que para a gente é muito importante, né? Legal. Assim, sobre a minha formação, não é muito diferente do que a maioria das pessoas. Mas tem alguns pontos que eu acho bastante interessante da gente compartilhar. Então, eu sou aluno de escola pública desde da alfabetização. Eu estudei no colégio Professor Constantino Domingos Ferreira, que ficava ali na Rua São Paulo, no Bela Vista. Sim. Então era um colégio que tinha... Né? Exatamente, era um colégio que tinha ali 4, 5 salas de aula bem pequenas, um colégio de uma base bem humilde. Ali talvez eu tenha tido os melhores professores da minha vida, sabe? Que eram professores que realmente comprometidos com a educação, e não somente com a educação das matérias em si, mas falavam muito sobre o que a gente deveria ter como caráter. Obviamente tem uma parcela muito grande que vem de berço, de casa, que é muito importante, mas ali eu tive uma educação ímpar, tá? E ali eu fiz até a 8ª série, e aí era o que tinha disponível no colégio. A partir dali eu fui para o Colégio Estadual Canadá. E aí, que também é Olaria. Então eu estudei ali em 2015. Quando foi uma senhora mudança, de uma escola pequena para uma imensa que é o Canadá. Exatamente, né? Que é a referência ali em formação do antigo ensino médio. Então foi ali para 95, 96. Teve uma enchente na época. E o Colégio Canadá juntou com o CIEP lá na Vespresso. Sim.
certo? E a gente ficou naquele processo ali de adaptação e tal, até que o Canadá fosse reformado. Mas também ali, grandes mestres ali, mandar um beijo ali pra Eliana, que ali foi coordenadora do colégio, que era muito amigo, muito próxima. E a gente tem o máximo de carinho, porque a pessoa que vai me ajudar muito na questão da educação racial um pouco mais na frente, sim. Certo? E não diferente da maior parte da população negra e a da população pobre, quando eu terminei o ensino médio, que eu teria que ingressar na faculdade, então ali por ter alguma deficiência de conteúdo programático e tudo mais, eu vou para uma faculdade particular. Sim. Ou seja, a estrutura que a gente deveria ter disponível de educação pública até a universidade... Deveria ser nivelada, né? Exatamente. Mesmo sendo público, né? Acontece uma inversão. Você tem que partir para a privada. Parte para a privada porque eu teria que ir para o Rio, eu teria que alugar um apartamento lá, morar lá e tudo mais. E isso é um divisor de águas para a população em geral. Sim. Depois a gente vai abordar um pouco mais, mas é por isso que você talvez não encontre um número maior de pessoas negras dentro das grandes empresas, porque elas vão buscar as pessoas nas universidades particulares, privadas, ou em universidades públicas que deveriam estar sendo ocupadas por pessoas negras. Na verdade, sim, você encontra lá pessoas brancas, em sua grande maioria. Sim, sim. Não é uma questão de preferência por cor, mas é uma questão que a gente uma divisão desigual. Social. E terminada a faculdade ali, eu optei por fazer gestão empresarial, que era um curso um pouco mais curto. Em sequência, eu fiz alguns períodos de comunicação social e fui fazer um MBA em Niterói, na Fundação Getúlio Vargas lá. Então, lá eu tive uma oportunidade de networking com gestores de grandes empresas e isso ajudou muito, assim, eu ter uma visão um pouco mais ampla sobre o mercado de trabalho profissional e tudo mais, apesar de estar trabalhando aqui em Friburgo. Sim. Né? Depois dei um passo atrás, voltei para a faculdade na Cândido Mendes, completei a faculdade de comunicação de administração, certo? E tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio internacional através do Rotary Club aqui da região, certo? E morei durante um mês lá nos Estados Unidos para fazer realmente uma troca profissional. E isso, obviamente, ajudou a ampliar muito o meu conhecimento e também minha visão de mundo. Então, um pouquinho da minha história. Legal. Quer dizer que você esteve lá na Cândida do Reitor Cazé. Exatamente, Reitor Cazé. Você está colocando uma foto na sequência agora, né? A gente falou daquele grupo que você estava junto, mas a gente resolveu colocar essa foto aqui que tem a ver também com ações sociais. Quer dizer, o Wallace está pensando no todo e por ser uma pessoa que tem uma visão de mundo bem mais ampla do que muitos de nós, percebeu que podia fazer outras coisas também e mudar, né, essa realidade. Verdade, isso é quase que uma sequência. Em 2010, quando eu retorno do intercâmbio, e aí pessoal, a necessidade, pessoas necessitadas existem no mundo todo. Sim. E a gente só consegue mudar o que a gente abre os olhos para ver. Então, quando eu retornei do intercâmbio, conversando com o meu afilhado, o Eduardo Vogt, refletindo, cara, que no final a gente tem uma vida boa, estável, né? Cara, nada de luxo, mas assim, a gente consegue fazer todas as nossas coisas. E quando foi ali perto do Natal de 2010, a gente teve a ideia de montar algumas cestas básicas e distribuir meio que aleatoriamente no Natal. Sim. Né? E ali a gente criou o projeto que se chama Juntos Somos Mais. É um projeto que ele é permanente, mas a gente continua com o objetivo principal hoje de doar cestas de Natal para famílias com crianças carentes. Sim. Certo? Então isso acontece todo Natal, todo fim de ano? Todo fim de ano. Sim. Acontece, mas o grupo é permanente, vai fazendo algumas intervenções ao longo do ano. Então, porque vocês vão descobrindo outras carências também, né? E outras formas também de ajudar, né? Exatamente. Um dos pontos que ajudou a gente a direcionar e fomentar o projeto no formato que está hoje foi quando a gente enxergou ali na FAP, em Olaria também, sim, que as crianças, com um grande número de crianças excepcionais ali, que moram distante do colégio e tal, e muitas vezes no período de férias,
essas crianças deixam de ter a principal refeição, que é na escola. Sim. Certo? Então a gente arrumou, formatou de modo que, além da cesta de Natal, que a gente faz questão que tenha lá todos os itens de Natal que a gente gosta de ter na nossa casa. Então, pô, vai ter bombom, vai ter Chester, vai ter tender, vai ter refrigerante, vai ter brinquedo quando é possível e tudo mais. Então tem toda essa parte do lúdico do Natal, certo? Mas essa cesta também traz uma base de cesta básica também muito forte, certo? Então com arroz, com feijão, com açúcar, porque isso ajuda também que essas famílias passem esse período de férias escolares com um pouco mais de tranquilidade. Nós estamos em 2023, esse projeto está completa 14 anos agora, né? Começou lá em 2010, vai ser o 14º ano. A gente já ajudou ali pelo menos umas 300 famílias no formato da cesta de Natal, mas muitas outras coisas foram acontecendo ao longo do caminho. E isso dá o orgulho desse timaço que está aí. Me parece que até existem famílias de outros municípios que são atendidas pela FAP, não só Nova Friburgo, mas de outros municípios. Também. A gente acaba atendendo uma lista prioritária da FAP, que a gente sabe que é a primeira necessidade, mas a gente acaba trazendo, mandando essas cestas para outros municípios também. E aí eu sou realmente muito grato pelos voluntários que ajudam isso nessa logística e tudo mais. E um ponto que a gente leva muito em consideração na hora de trazer essa doação, o último ano foi quase 3 toneladas de alimento, é que esses alimentos não são comprados necessariamente pelo time que está ajudando. Então, a última cesta foram 30 itens, cada pessoa fica responsável por um item, e o objetivo é impactar outras pessoas positivamente para essas pessoas doarem esses itens. E aí, ao invés de a gente envolver 30... um elo mesmo. Cria um elo. Então, ao invés de ter 30 pessoas ali, a gente consegue multiplicar isso por muitos lares, certo? Pessoas participando, e aí desse projeto já saíram outros projetos, né, que foram meio que apadrinhados, as pessoas foram tomando iniciativas, e a gente vai criando uma corrente do bem. Isso que é importante. Massa. Bom, a gente está colocando aquela foto agora que você está com um crachá ali, né? Tá de blazer, e tem um casal, né, ao seu lado. Que momento é esse? Quem são essas pessoas? Bom, na verdade isso faz parte de um trabalho de educação financeira. Isso vem de encontro com o escritório de investimento que eu sou sócio, é o Valor Investimentos. E a gente tem o propósito de auxiliar as pessoas ali a construir uma evolução patrimonial através do mercado financeiro. E o principal pilar é a educação financeira. Esse evento aí é uma parceria com o time do Desafio Empreendedor, lá de Petrópolis, e a gente está treinando líderes de empresas e pessoas que são ligadas à gestão para auxiliar no cuidado de finanças corporativas, mas também da pessoa física. Então, a gente sabe que grande parte da base econômica do país vem da economia doméstica, certo? E a gente parte disso a multiplicar do doméstico para o corporativo, e daí em diante a gente vai construindo uma evolução patrimonial de sucesso. Quer dizer, saber usar o dinheiro, a nosso administrar favor. O dinheiro. Exatamente. A minha sogra tem uma palavra que eu gosto muito, que ela fala, a gente deve saber usar o dinheiro, né? Senão a gente acaba gastando dinheiro. Verdade. Né? Então isso é um ponto bastante importante, a gente respeitar o valor do dinheiro, saber onde empregar e também saber multiplicar. Bom, Wallace, a gente está terminando esse primeiro bloco da entrevista que está só começando, né, pessoal? A gente está muito contente, mais uma vez, de estar recebendo uma pessoa que está aqui em Nova Friburgo, que se uniu, né, através do casamento, a uma pessoa de um outro estado, que é o Paraná, que é um estado muito importante também para o nosso país, né? Tem pessoas incríveis e empresas incríveis também no Paraná, gestores, né, e famílias incríveis. É um país que produz muito, né, em diferentes setores. Sim. Então a gente está muito contente de saber que a gente tem esse casal aqui na nossa cidade, essa família também, né, unindo seu pai, que é de Trajano de Moraes, enfim, a família do Carmo. São pessoas que estão aqui em Nova Friburgo realizando atitudes positivas, não só visando a questão familiar, mas trabalhando em cima do coletivo, né? Sim. A gente está muito contente de estar recebendo você aqui hoje, e a gente quer aproveitar muito essa oportunidade de estar aqui com você, com a sua esposa, no nosso estúdio.
A gente está saindo por um breve intervalo, pessoal. Eu gostaria que vocês continuassem aqui na TV Real, canal 15, que logo a gente está voltando para continuar esse bate-papo extremamente agradável na companhia do Wallace hoje e conhecer verdadeiramente tudo que ele vem realizando aí, né? A gente já percebeu que ele é uma pessoa que está realmente imbuída em ações positivas aí dentro da família e também envolvendo colegas de trabalho e reconhecendo também a questão dos educadores, dos professores, como ele disse que começou na escola na rua São Paulo, depois foi para o Canadá, posteriormente teve que fazer uma mudança meio que involuntária, indo para o CIEP também, juntando, né, duas instituições, né? Sim. E a gente está muito contente de estar recebendo o Wallace e conhecendo, né, nesse início de entrevista, essa história tão bacana que envolve ele e a família. Por isso eu peço a vocês que continuem na TV Real, acompanhem os nossos anunciantes, os nossos colaboradores, que já voltamos. Fiquem na TV Real, que é a nossa casa. Salve, salve, gente bonita, elegante, sincera. A gente está começando o segundo bloco dessa nova entrevista através da TV Real aqui de Nova Friburgo, né? Eu sou o Raul Matsuyama e junto com o Juninho, que é o produtor, e a coprodutora Gabi, abraçamos essa ideia de criar um espaço, né, para demonstrar tudo de positivo que acontece, não só aqui em Nova Friburgo, mas em outras cidades, outros estados, enfim, Brasil e mundo. Isso é muito importante. Na entrevista a gente está recebendo o Wallace, que veio na companhia da esposa dele, e a gente começou o primeiro bloco falando sobre família, e ele também já adiantou um pouco da formação dele, do trabalho, da questão envolvendo, né, as ações positivas, até ações sociais envolvendo, né, instituições extremamente importantes, não só para Friburgo, mas para as cidades aqui ao redor da nossa cidade. E nesse início de segundo bloco a gente vai conhecer um pouco mais, né, desse trabalho bacana que envolve muitas pessoas através do Wallace, que é o nosso convidado. Wallace, a gente está voltando para o segundo bloco dessa entrevista, e aí a primeira foto a gente está mostrando um pátio ali com um número grande de pessoas ali. Fala um pouquinho dessa foto e vamos conhecer um pouquinho dessa sua história envolvendo muitas pessoas em ações extremamente positivas. Legal. Agora a gente entra num capítulo um pouco mais profissional, né? Sim. Então, falando um pouco da minha história profissional, trabalhei na área contábil, trabalhei também com administração de indústria têxtil aqui em Friburgo. Sim. E logo em seguida eu fui trabalhar numa empresa multinacional, e aí isso começa a abrir um pouco a mente com relação ao impacto e influência e como, de forma geral, é a estrutura do Brasil. Isso aí envolve algumas coisas até um pouco mais profundas, mas são assuntos que a gente realmente precisa falar. Com toda certeza. Quando a gente olha para essa foto, a gente está vendo ali o time de logística da empresa, né? Então, quando a gente é um time operacional, então a maior parte desse time é constituído por pessoas pretas ou pardas. Sim. Né? São pessoas ali que ganham um salário, vamos dizer, digno. Sim. Mas que não é nada tão expressivo, e que trabalham ali fazendo força, um trabalho muito mais braçal, né? Um trabalho que muitas vezes as pessoas estão sob chuva, sob sol intenso e tudo mais, e querendo ou não, isso é uma estrutura do país que tem um contexto histórico muito importante, né? Vem ali de uma questão de um racismo estrutural, da falta de conjuntura econômicas e políticas voltadas para resolver aquele problema ali do pós-abolição da escravatura. Né? Então, agora, recentemente, minha esposa e eu fizemos uma visita ao Rio de Janeiro, falando sobre a herança africana, um circuito da herança africana. E ali é muito nítido que, ao longo da história, as pessoas vieram escravizadas para o Brasil, né? E aí depois a gente passa por um processo de tráfico escravagista durante muito tempo. Isso faz parte do contexto da nossa cidade também. Sim, sim. Então, por isso essa foto
acaba mostrando que tem coisas importantes pra gente resolver nesse sentido. Então, se a gente olha um pouco da história de Friburgo para trás, Friburgo é uma cidade criada por decreto, né, pelos colonos que vieram da Suíça, Alemanha e tudo mais, mas a gente às vezes esquece que já haviam pessoas aqui que eram indígenas ali, principalmente Goitacá e outras etnias indígenas também, mas a gente recebe da África muitas famílias, muitas pessoas que foram, primeiro, cerceado o direito de liberdade, né? E depois foram realmente escravizadas no país. Então, vamos lá, Friburgo é uma cidade ali que ela pertencia a Cantagalo e essa região era conhecida pela produção de café, sim. certo? Então, para produzir café, utilizava-se mão de obra escrava e também mão de obra dos locais. Tá? Agora há pouco tempo, a gente fazendo pesquisas sobre as palestras que a gente faz sobre educação racial, que a gente vai falar um pouco mais à frente, a gente descobriu que a praça, que hoje é conhecida como Praça Marcílio Dias, no Paissandu, ali ficava o Pelourinho de Friburgo, onde as pessoas eram realmente ali torturadas, enfim, para servir de exemplo para outras coisas. Então, é um contexto muito pesado. Isso explica, talvez, por que as pessoas pretas e pardas de Friburgo normalmente moram nas periferias ou nos morros. Né? O mesmo acontece com a capital, o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, é um processo estrutural muito amplo, tá? Que, de certa forma, vai refletir na história que eu vou mostrar para vocês agora. Então, no começo a gente tem pessoas de um trabalho muito mais braçal trabalhando, e conforme eu vou ascendendo profissionalmente, as pessoas negras, pretas e pardas vão sumindo. Sim. Certo? Então, no caso, essa foto do pátio, né, que o pessoal tá... E aí, o segundo estágio do meu trabalho nessa mesma empresa multinacional, sim, eu vou para uma área de vendas onde as pessoas têm um grau de instrução maior, existe um certo nível de conhecimento maior e naturalmente as pessoas negras vão subindo. Eu digo naturalmente porque não deveria ser naturalmente. Sim. Então passa por criar oportunidades para que essas pessoas possam... não tem nada a ver com incapacidade. Não, né? absolutamente nada, a questão de dar oportunidade. Então, às vezes, os requisitos que eram colocados para as pessoas negras, para as pessoas participarem, automaticamente eram excludentes das pessoas negras. Então, muitas empresas já estão trabalhando nessa direção de incluir mais pessoas negras dentro do processo, não só pessoas negras, mais mulheres, mais pessoas do público LGBTQIA+. Sim. E isso é absolutamente importante para trazer mais diversidade para essas empresas, trazer mais criatividade, trazer muito mais retorno também sobre todos os investimentos que a empresa faz. Porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é que se a gente tem uma população brasileira que tem tanta diversidade, essa diversidade ela precisa estar em todos os lugares na mesma proporção. Então, se a gente tem hoje 50% da população brasileira formada por pretos e pardos, dentro da empresa, nos cargos de liderança, a gente tem que ter a mesma Sim. distribuição, certo? Ainda tem passos largos para a gente dar, mas a gente vai chegar nesse lugar. Eu trabalho todos os dias para isso, tá? Então, e assim como todas as pessoas têm que ter esse senso, né? Então, Sim. quando a gente conversa sobre diversidade e inclusão, a gente fala sobre isso. Então, essa segunda parte da minha carreira dentro de corporativa é justamente um período que é onde cai a ficha. Sim. Você percebe que tem alguma coisa que não está diferente. Está diferente. E naturalmente isso passa ali por questões de políticas mais bem orquestradas com relação a isso. Lembra que eu te falei lá atrás da universidade? Sim, sim. Sabe onde as empresas buscam os trainees, os estagiários e tudo mais? Dentro das universidades públicas, que eles entendem que vão encontrar pessoas ali com uma capacidade intelectual, ou das grandes universidades particulares, onde nosso bolso não consegue alcançar.
Então, isso era um pré-requisito. Quando a gente colocou isso em pauta, as pessoas, nossa, mas só trata de a gente procurar em outro lugar? Sim. Até porque nós, pessoas negras, nós temos rotina, nós temos, a gente corre 1 milha a mais sempre, né? Porque a gente tem outras dificuldades, outras necessidades, né? Pô, eu não sou nenhum cara muito diferente, eu tive que trabalhar e estudar. Sim. Eu tive que trabalhar e estudar para pagar conta, né? Então, eu não tive possibilidade ali de necessariamente cursar uma universidade federal, porque o ensino era integral, era manhã e tarde. Cara, como é que eu ia me virar? Né? Isso é a realidade da maior parte das pessoas. As empresas também tinham programas de tipo, um programa de trainee esse dia que tivesse inglês fluente. Cara, realmente não dá para você... A realidade é que você tem que fazer um curso de inglês. Exatamente. Né? Então, por que você não tirar esse pré-requisito de você chegar lá com inglês fluente e você, no processo de imersão do programa de trainee, a empresa oferecer um curso de inglês para a pessoa? Entendi. Certo? É muito mais inclusivo e aí você vai conseguir trazer muito mais gente. Então nessa segunda foto aqui que tem uma moça de roupa verde ali, você é o único, né? Tá de bermuda e camisa azul. E aí você realmente percebeu que, a partir daí, você começou a ver que a pirâmide tinha uma inversão total. Exato. Na verdade, nessa foto somos 3, né? Tem um menino mais ao centro da foto. De camisa amarela, de óculos. Isso, e tem logo uma menina ao lado da menina de verde. Sim, de calça jeans rasgadas. Exatamente. Sim. E essa pessoa... Mas mesmo assim, a proporção... A proporção é desproporcional. Sim. Né? Então, esse tipo de coisa que a gente observa. E quando eu chego no mercado financeiro, né? Hoje, na Valor Investimentos, o Grupo XP e tudo mais, você observa que isso também acontece. Então, toda a parte que a gente cuida de letramento, inclusão racial e tudo mais, passa justamente por isso. Eu alcancei esse status, alcancei esse posto e o meu papel é trazer outras pessoas para esse mercado, né? Então, fica aqui a minha responsabilidade pública com esse projeto. Então, aqui tem parte do meu time, são todos sócios e tal, e a gente vê uma participação muito pequena da população negra ainda. É um trabalho contínuo que a gente vai fazer ao longo do tempo para trazer novas pessoas. E há quanto tempo já que você está dentro desse... No mercado financeiro. Se envolveu e também está nessa questão do mercado financeiro? Bom, o mercado financeiro é pouco mais de 1 ano, sim, certo? Eu fiz a transição de carreira, já era uma coisa que eu sempre gostei muito de finanças, de mercado, de matemática e tudo mais. E também de relacionamento, né? Então, no mercado financeiro eu consigo associar todas essas coisas e também trazer o lado da qualidade de vida. Então, sim, hoje, eu passei 2 anos morando no Espírito Santo, longe da minha família e tudo mais. Eu consegui retornar para Friburgo, desenvolver um trabalho que eu gosto, que eu acho que o mercado financeiro é uma forma de você gerar impacto na vida de qualquer pessoa, sim, certo? Seja ali criando um pequeno poupador, que pode ser um adolescente, que vai começar a guardar o dinheiro ao longo da vida, para daqui a 20, 30 anos ter o conforto, mas também orientar em situações mais imediatas ali de como se organizar financeiramente para poder atingir os objetivos financeiros que a pessoa quer. E no caso de Nova Friburgo é uma coisa muito nova, né? Essa coisa de investir, de acreditar, de entender o mercado financeiro, né? Não é uma... Na verdade, isso é muito novo no Brasil. No Brasil? Então hoje, se a gente fizer uma análise muito recente, diz que hoje só 2% da população brasileira de alguma forma vai alcançar a independência financeira. E a tendência disso para um futuro já um pouco mais longo, que isso chegue a 5%. Sim. É uma parcela muito pequena. Então, quanto antes a gente começar, melhor. Certo? Então, é por isso que é importante a gente começar esse trabalho logo ali quando a gente vai ter a nossa primeira fonte de renda. Sim. Na sequência da foto ali, outro pessoal, né? E você também presente nesse grupo ali, tá lá no fundo, né? E essa é a questão também de igualar, né? Essa balança aí. Exatamente. Aproximar ao máximo. Aproximar ao máximo. Então, a intenção é realmente ali, fazer um excelente trabalho dentro do mercado financeiro,
e também associar questões de diversidade e inclusão, para a gente ter representatividade em todas as esferas da sociedade. Nessa foto já não tá mais aquela moça lá da calça jeans rasgada, né? Não tá, porque já é uma outra empresa, um outro projeto sim, e tudo mais. Como é que a família vê essa sua dedicação, né, esse envolvimento seu? Na verdade, todo mundo acaba acompanhando, torcendo e trazendo bons votos aí para que as coisas sempre dê certo, né? Então, assim, quando a gente conquista alguma coisa, a gente precisa celebrar. Que seja ali fazendo um bate-papo e tudo mais, mas é muito importante a gente celebrar as nossas conquistas, porque a nossa vitória, ela nunca acontece sozinha. Sim. A nossa vitória tem sempre pessoas que estão ali por trás, mesmo se a gente for pegar ali os esportistas solitários, a pessoa que faz, sei lá, salto em distância e tudo mais, tem toda uma equipe técnica por trás, tem uma família por trás e tudo mais. E eu acho que cada degrauzinho que a gente sobe, a gente precisa celebrar e também reconhecer as pessoas que fazem parte desse sucesso. Com certeza. Essa conquista. Você está colocando uma foto ali e me parece que você está, né, passando informações, tem um banner ali, mudar a forma de pensar e de agir. Tem até a ver com essa coisa que você falou da educação financeira e que é uma coisa a longo prazo, né? Envolvendo todas as camadas, né, sociais. Exatamente. Esse é um trabalho de educação financeira, na verdade, aqui a gente está falando sobre estratégias inteligentes de investimento, certo? Algumas coisas a gente precisa fazer quando a gente vai pensar em guardar dinheiro. A primeira é efetivamente receber o nosso salário, receber lá o prolabore da empresa, separar uma grana para a gente poder guardar, investir para o futuro. Essa parte é muito pessoal, mas a gente precisa definir ali os objetivos, certo? Separou aquele dinheiro, mandou para o banco, não pode deixar dinheiro parado em casa, né? Esse guardar dinheiro é algo bem exatamente. Você precisa fazer aquele dinheiro multiplicar e jogar a seu favor, certo? Então, a gente vai olhar, dentro desse projeto, a gente vai olhar, primeiro, conjuntura econômica, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo com relação a juros, inflação, sobre poder de compra e tudo mais. E aí a gente vai definir e posicionar uma estratégia de investimento para aquela pessoa. Então, dentro da estratégia de investimento, tem muita coisa que a gente faz. Mas a primeira coisa é formar uma reserva de emergência, todo mundo precisa ter. Assim, dor de barriga dá a qualquer momento, e a gente sabe que realmente vai acontecer. Então, a gente, primeiro, ensina e define com a pessoa o quanto é necessário para uma reserva de emergência. Depois a gente vai definir ali um investimento de curto prazo que vai conseguir atender a rentabilidade, mas que vai dar para a pessoa, por exemplo, trocar de carro, fazer uma viagem, fazer renovação de matrícula, material escolar, pagar IPTU, IPVA do ano seguinte. Mas também a gente vai definir uma estratégia de médio e longo prazo, que a gente está falando ali realmente em conquistas maiores, né? Comprar casa, aposentar, pagar a faculdade dos filhos. A nível, em todas as classes sociais? Em todas as classes sociais. É possível? É possível. Porque a gente sempre imagina, né, trabalhando nessa questão, a gente fala muito da questão do salário, das pessoas assalariadas, e aí fazer toda essa divisão, isso é possível? Absolutamente possível. Tudo uma questão de educação. Tudo uma questão de educação financeira. Divisão e de educação. Exatamente. Então cabe para qualquer pessoa. E aí nasce o projeto da Valor Investimentos. A gente está colocando uma foto ali, você de blazer novamente, e no fundo, né, Valor XP, é isso? XP. Então, a Valor Investimentos é o escritório de investimento a qual eu sou sócio. A gente tem 8 unidades espalhadas no Brasil, certo? A gente é credenciado a XP, que hoje é uma das maiores plataformas de investimento do país, certo? E o objetivo tanto da XP quanto da Valor é democratizar o investimento, né? E também desmistificar o mercado financeiro. Muitas pessoas têm receio, né? Enfim, a mídia mesmo mostra algumas situações, elas acabam mesmo que imaginando que é tudo uma coisa só e não é bem por aí, né? Não, na verdade é bem diferente, né? Na verdade, os investimentos são várias caixinhas, né, que você vai completando ali, é um quebra-cabeça. Mas esse quebra-cabeça primeiro passa sobre as suas necessidades. Então você tem que definir primeiro o seu perfil, saber se você tem apetite a risco ou não,
saber se você ali tem condições de investir em produtos mais arrojados ou não. Então, o meu papel como assessor de investimentos é justamente entender ali qual é o momento financeiro que a pessoa está vivendo e, através desse momento financeiro, a gente faz um estudo de uma carteira de investimento para aquela pessoa. Certo? Então, essa foto aí especificamente é no escritório da Valor no Rio de Janeiro, né, no Leblon. Na capital. Isso. E eu trabalho aqui em Friburgo, né, atendo os clientes de toda a região, aqui da região serrana, também do interior. E é um trabalho que dá muito prazer, porque realmente você gera impacto na vida de todas as pessoas, né? Então, se hoje você tem ali um dinheiro que está ali rendendo um pouquinho, mas tem a possibilidade de render um pouco mais, a gente orienta para que isso seja uma coisa saudável. O que a gente não pode é queimar a etapa. Muitas pessoas falam assim, mas eu vi a notícia que aconteceu alguma coisa com determinado produto e tal. É porque de repente a pessoa não está preparada ou não tem conhecimento suficiente ali para investir naquele tipo de produto que oferece um grau de risco maior, e aí esse grau de risco pode envolver também em perda financeira. Entendo. Na sequência, me parece que você está numa sala e falando com jovens. Verdade. Esse foi um projeto que vem muito comigo e fala diretamente com uma questão de educação financeira, mas também de resolução também de desigualdade. Na verdade, eu agradeço muito ao time lá do CIEP, de Conselheiro, que nos convidou para falar um pouco sobre o mercado financeiro. Aqui em Conselheiro, no caso. Aqui em Conselheiro, isso. Essa é uma turma de ensino médio que está terminando ali a formação do ensino médio e já estão se preparando para o mercado de trabalho. E aí eu fui conversar um pouco sobre o mercado financeiro com eles, falar sobre a importância de formação de poupança, falar sobre os principais produtos de investimento, falar ainda também sobre como conduzir a nossa vida através do dia a dia, né? Saber onde a gente consegue guardar um pouquinho mais, onde a gente pode efetivamente economizar, né? Ou também de como gerar mais renda para garantir ali a nossa poupança, nosso rendimento, nossos investimentos e no final a gente conseguir independência financeira. Então, esse grupo de alunos ali tem alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau. Um projeto super bacana do CIEP de Conselheiro, que está com uma estrutura fantástica e abriu as portas para a gente falar um pouco sobre mercado financeiro e também conversar ali com os jovens sobre essa importância. E é bacana que eles já chegam em casa falando com os pais também, falando, puxa, a gente tem que mudar aí as nossas ações com dinheiro aqui para colher frutos mais robustos, né? Verdade, verdade. Bom, a gente está vendo uma foto agora, você continua de blazer, me parece que a esposa está do lado também, né? Sim. E é Senai Laboratório? O Senai Espaço da Moda, ali na ARP, né? Além da questão de... Entrada pela olaria. Exatamente. Além da questão dos trabalhos na área de educação financeira, desde o ano passado a gente montou um projeto para falar sobre diversidade, inclusão e política de respeito nas empresas. A gente enxerga que dá para a gente impactar na sociedade de uma forma muito positiva quando a gente fala sobre temas que são tão delicados, né, mas que também são muito sérios. Então, o time do Senai abriu a oportunidade, o espaço para a gente conversar com os professores lá que atendem os alunos também, em sua grande maioria, são crianças assim, de comunidade e tudo mais, para falar um pouco mais sobre como tratar as questões raciais. E a gente fala sobre esses fatos que a gente observa, sobre a questão da inclusão racial. A gente fala também sobre a questão do equilíbrio entre a jornada do homem e da mulher, né, e o quão importante são as políticas inclusivas para mulheres dentro das empresas, que muitas empresas também já têm olhado nessa direção e deveriam estar, e quem não está, já deveria estar olhando nessa direção. E também a gente fala sobre políticas de controle de assédio,
né, tanto assédio moral quanto assédio sexual, a questão de inclusão de pessoas do público LGBTQIA+. Então são pautas que são muito importantes para a questão social, né, para a questão de inclusão do nosso dia a dia ser melhor, da gente abrir mais as portas, conhecer mais pessoas, conhecer verdadeiramente ali as pessoas e dar vez e voz para essas pessoas. Também, assim como você abre porta no programa, dando vez e voz para as pessoas friburguenses que queiram contar suas histórias e tudo mais. Então, esse trabalho também é um trabalho não complementar, mas é um trabalho prioritário, de fazer que a nossa sociedade seja mais igual e mais justa. E é legal, né, essa questão da inclusão, né? A gente usa muito o termo de diferentes tribos, porque isso com certeza vai mudar a realidade de todas elas, né? Tanto a questão da visão de trabalho, de posicionamento, de poder galgar espaços na empresa diferentes, né? Não só ficar, vamos supor, na linha de produção, né? Ou ficar naquele quartinho no fundo da empresa, mas ir para a base também de comando, né? Na questão da administração. Questão financeira também, né? Porque às vezes a gente usa um transporte público, a gente pode ter o nosso veículo, seja uma moto, seja um carro, e tudo isso tem a ver com crescimento e conhecimento também, né? Porque a partir do conhecimento você vai perceber que vai poder crescer e criar seus meios, né? Exatamente. E aí tem duas linhas que eu gosto de deixar muito destacadas. A primeira é, de alguma forma, a gente abrir os olhos das empresas que realmente tem pessoas muito capazes, de todas as etnias, de todas pessoas absolutamente diferentes, muito capazes. E da outra forma é mostrar para essas pessoas que realmente dá para fazer, e elas podem, isso. e elas podem precisam, e devem fazer, e tem espaço para todo mundo. Né? Então, e também criar um ambiente de inclusão onde essa pessoa chegue e ela chegou, ela vai se sentir bem recebida, vai se sentir à vontade. Então, dentro desses projetos a gente já escutou coisas assim, cara, eu me sinto muito mais bem recebido dentro da empresa do que eu, às vezes, me sinto dentro do meu ambiente familiar. Sim. Então, é muito legal escutar isso, de que as pessoas realmente se empoderem de si, das suas características, das suas cores, das suas crenças, e vai de coração cheio para poder mostrar que a gente é muito capaz de fazer e transformar as coisas da forma que a gente quer. Com toda certeza. E nós, né, hoje presentes, né, foram criados em mecanismos, é claro que com muita luta, com muita força e determinação. Hoje a gente vive num país, né, democrático, um país de sistema laico, onde, né, aparentemente podemos, né, cultuar as nossas religiões, escolher as nossas religiões. Questão também da democracia envolvendo o trabalho, onde trabalhar, com quem trabalhar, né? E a questão do salário, essa desigualdade envolvendo também o salário das mulheres e dos homens. A gente precisa realmente, né, buscar um equilíbrio e mudar toda essa situação. E se o Brasil tem tantas leis, né, tantos mecanismos que foram criados, é claro que a gente precisa criar muito mais, né, Wallace? Questão de mecanismo e de pensamento também, né, de atitude também, né? Eu acho que, olha, a gente tem muita lei. Acho que o Brasil é um dos países que talvez tenha mais leis do mundo. Mas muitas vezes essas leis não são aplicáveis, né? Ou a aplicação dessa lei pode ter duas medidas diferentes. Sim. Então, se a gente for olhar um histórico de condenação na justiça, se a pessoa for negra, se a pessoa for branca, o tempo de condenação é diferente. Sim, é verdade. Se a gente for olhar o uso de, por exemplo, anestésico em mulheres pretas e mulheres brancas é diferente. Então, tem muitas questões que são muito sensíveis. Né, e algumas delas envolvem o indivíduo que está atuando ali, né? Não exatamente. E não só isso. Por exemplo, há pouco tempo... do indivíduo, né, que está atuando, que está intervindo ali naquele momento, naquela situação. Sim, há pouco tempo a gente estava conversando com alguém da área de medicina e ela estava falando, cara, não dá... O médico não é treinado com mecanismo para identificar, por exemplo, se uma criança recém-nascida preta ou parda está sufocando, porque um dos principais indícios é realmente ali se a criança está ficando roxinha. E a criança preta ou parda não vai aparecer naturalmente aquilo. A questão da pele não tem bibliografia disponível
para atendimento de pessoas pretas ou pardas. Tem características diferentes, a reação medicamentosa é diferente. Então tem uma série de coisas que precisa vir para a pauta para falar com mais detalhes. E a gente está falando assim, de uma coisa da área de medicina que é importante, todo mundo utiliza o SUS, Sim, sim. certo? Ou tem um plano de saúde, mas o atendimento precisa ser ali ajustado, adaptado a qualquer cor de pele e tudo mais. Reconfigurar, redesenhar o sistema. Da mesma forma é o aspecto legal, político do país. A gente tem uma infinidade de leis que, na prática, elas não funcionam, certo? Então, a gente não está criando uma sociedade com igualdade de oportunidades, né? Se a gente está aqui hoje conversando, é porque muitas pessoas lá atrás brigaram por isso, né? Muitas pessoas às vezes deram a vida, né? Como a gente estava falando lá da questão da herança africana lá atrás, até voltando uma parte assim, só para a gente não perder esse fio, talvez ali no caso do Valongo, que fica no centro do Rio, sim, sim, que tem um apagamento histórico assim imenso, né? Imenso e cruel, como as ações que aconteceram também. Né? A gente fala às vezes, na Alemanha teve o Holocausto e tudo mais. Eu não estou aqui para comparar a tragédia, mas eu acho que é importante falar sobre isso. A gente visitou lá o Instituto dos Pretos Novos, que foi criado ali em cima de um cemitério de negros que chegavam escravizados no Brasil, e num espaço de 400 metros quadrados, que são 4 terrenos, estima-se que tem ossada de 30 a 40 mil pessoas. Certo? Isso é desumano, né? Isso é desumano. Então as pessoas... E assim, cara, a gente está falando de Rio de Janeiro, certo? A gente está falando de um passivo histórico gigantesco. A gente está falando, assim, de coisas que aquelas pessoas, de alguma forma, e as pessoas que sucederam, lutaram, deram a vida para que de alguma forma a gente pudesse trocando essa ideia, batendo esse papo que é tão importante. Sim. Então, mesmo que leve mais alguns anos, é importante que a gente faça esse trabalho de romper essas barreiras e construir uma sociedade um pouco mais justa. Bom, pessoal, a gente está saindo para um breve intervalo. Continue aqui na TV Real, que é a nossa casa. Já já voltamos. Salve, salve, gente bonita, elegante e sincera. Eu sou o Raul, aqui do programa de entrevistas Sexto Distrito Talk Show. A gente está numa entrevista muito agradável e conhecendo, né, pessoas incríveis que estão aqui em Nova Friburgo, que atuam também em outras cidades do estado e em outros estados também do nosso país. Estou me referindo ao Wallace, que veio na companhia da esposa dele, e a gente está terminando essa entrevista um pouquinho triste, porque o tempo passa muito rápido, né, Wallace? Verdade, mas com a verdade. esperança de poder recebê-lo aqui numa outra oportunidade. As portas vão estar sempre abertas para você, para sua esposa e para pessoas que seguem a mesma batida positiva, né? Que você possa apresentar, encaminhar aqui para a gente conhecer um pouco dessas histórias também. Nesse terceiro bloco a gente fala sobre agradecimento, sobre reconhecimento. A gente está começando ali com a foto da família, e a partir de agora você se sinta à vontade aí para fazer suas considerações finais. Bom, na verdade eu queria começar a esse agradecimento falando que o quão é importante a gente estar aqui. A gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver uma base muito sólida. Então, primeiro eu queria agradecer principalmente a minha mãe, a dona Araci, confeiteira, que cuidou da educação e de 3 meninos muito arredios, de verdade. E, assim, muita paciência, com muita persistência, ajudou muito. Então, mãe, muito obrigado, né? De igual forma, meu pai, Joacir, acho que por tudo, assim, que representa, assim, um pai que é muito sério, mas ao mesmo tempo tem um coração gigante, que traz toda uma essência ali de
aprendi a agregar pessoas junto com meu pai. Então, tudo um pouco de tudo que a gente conversou aqui, com muitas pessoas envolvidas que vêm muito mais do meu pai. Óbvio que a família da minha mãe também é uma família muito grande e acaba que as pessoas estão sempre juntas também. Naturalmente, minha esposa Ellen, que está aqui. Fazendo companhia. Né? Então, eu quero agradecer pelo companheirismo, pela paciência, né? Que é super importante. Uma pessoa que vive a milhão, fazendo um monte de coisa, mas ela está sempre ali trazendo uma calma, uma tranquilidade, também muito conhecimento. Um pouco do que, na verdade, muito do que hoje representa a questão do letramento racial partiu dela, né? E a gente vem construindo isso junto. Os meus irmãos, Agnes e Ciara, que acho que não vai faltar oportunidade para estarem aqui, que também tem histórias muito bacanas assim para poder falar sobre música, sobre psicologia, sobre outras coisas. E, cara, eu queria agradecer todos os meus amigos de Friburgo, a galera do vôlei, do futebol, os amigos que estão fora, os amigos que moram em outras cidades que ao longo do tempo vieram ajudando a me construir como pessoa, né? Seja concordando ou principalmente discordando. Eu acho que é o que mais importa. A gente sempre fala sobre contrapontos, tem que ter os embates, né? Os embates exatamente, é isso que também formam, né? Então, meus afiliados e todas as pessoas que me cercam. E, obviamente, quero agradecer também aos professores, né? Principalmente, assim, queria que os professores tivessem não só os méritos, mas o reconhecimento pelo o quanto eles transformam a vida das pessoas. E eu aprendi desde cedo com todos eles que é realmente importante a gente acreditar que a educação realmente transforma a vida das pessoas. Eu sou um exemplo, talvez um mau exemplo disso, mas um exemplo bastante importante de que quando a gente se dedica, quando a gente tem foco, quando a gente tem determinação, e quando a gente tem uma orientação de pessoas que realmente querem o nosso bem, a gente consegue ir muito longe, né? E dentro das empresas, sociedade civil, eu gostaria de agradecer também a todas as pessoas que abrem a porta para a gente bater um papo, conversar sobre todos esses temas que são tão importantes, né? Tanto relacionado à diversidade, inclusão, mercado financeiro, projetos sociais e tudo mais. E em especial, Raul, quero agradecer a você e a todo o time da TV por ter aberto as portas para a gente contar um pouquinho da minha história, e tão importante quanto isso, saber que o trabalho que vocês fazem é um trabalho que vem dando a possibilidade de muitas pessoas ali contar um pouco da sua história e também servir como exemplo positivo para outras pessoas. Então, as atitudes positivas são realmente que importam e que vão mudar a realidade que está em volta da gente. Né? Pensar assim, poxa, eu vou conseguir mudar o mundo? Talvez não. Mas se a gente conseguir mudar um pouquinho a direção da pessoa que está do nosso lado, com certeza a gente já gera impacto e através desse impacto isso vai transformando, vai se multiplicando. Tipo, né? Uma onda, né? É uma onda positiva. Exatamente. De mudança. Exatamente, uma onda positiva. Bacana. A gente queria também que você deixasse, no primeiro momento, um conselho para as pessoas. Tem muita gente que às vezes torce o nariz, né? Um conselho, a gente pode dizer uma sugestão também, na questão financeira, né? Que você está imbuído aí, né? Nos investimentos. O que as pessoas precisam ter em mente para mudar a história de vida delas e, assim, consequentemente, eles vão mudar a história de vida das pessoas que eles amam, enfim, que estão ao seu redor. Eu acho que o conselho principal é se organizar para juntar um pouquinho de dinheiro todos os meses, certo? Sempre que tiver a oportunidade, guardar dinheiro, certo? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é fazer com que esse dinheiro se multiplique, tá? Então, durante muito tempo, as pessoas tiveram o hábito de guardar dinheiro na poupança, que foi um primeiro produto de investimento que teve no Brasil. Tem uma importância gigantesca porque a poupança foi criada e as primeiras poupadoras foram as mulheres, certo? Só que hoje, por uma questão de regra, de mercado e tudo mais, a poupança entrega uma rentabilidade muito pequena, muito próximo do que é a inflação. Então a inflação
quando o nosso dinheiro desvaloriza. Deixar o dinheiro em casa, né? É 0 a 0. Deixar dinheiro em casa desvaloriza. Empresa, né, pessoal? Exatamente. Então, buscar a orientação de uma pessoa especializada, uma assessoria, faz total diferença aí para você ganhar realmente o que a gente chama dos juros sobre juros, né? Os juros compostos. Então, guardar dinheiro e fazer esse dinheiro multiplicar. Se precisar de qualquer tipo de suporte, de assessoria, eu, a Valor e o Grupo XP estão à disposição para orientar sobre isso. E para as pessoas pretas, né, do nosso mundo, do nosso universo, qual é a sua dica? Primeiro é acreditar, sabe? Acreditar que é possível mudar o nosso ambiente, mudar a nossa realidade. Realmente a gente vai correr uma milha a mais, talvez 2, talvez 3, e sempre tenha na cabeça uma coisa: se a gente de alguma forma chegar num momento que a gente tem ali igualdade de condições com uma pessoa branca, via de regra, a gente tem que estar um pouco mais preparado, certo? Porque a decisão ali no momento de empate pode não nos favorecer, tá? É o que a gente tem visto historicamente. Tem que ter isso em mente também. Tem que ter isso em mente também. Então, não é para jogar para empatar. Então, conhecimento é importante, atitude é importante, resistência é muito importante. Então, o que a gente está batendo nesse papo hoje também é um bate-papo sobre resistência. É sobre gerar exemplos positivos que possam ser seguidos. A gente tem milhares de exemplos positivos nesse nosso Brasil. A gente tem outros entrevistados que estiveram aqui junto com vocês, vocês deram também esse espaço para falar. E, de alguma forma, toda vez que a gente fala, toda vez que a gente toca no assunto, a gente está conseguindo multiplicar. Então, realmente pegar, ter garra, ter gana, ter ambição no bom sentido da palavra, não é para pisar em cima de ninguém, mas realmente se fazer presente e ser amplo nisso, né? Então, conquistar as nossas batalhas, sempre com integridade, cabeça levantada e vão para cima. Bacana. Para fechar, a gente gostaria que você deixasse algum contato, Instagram, Facebook, se for da sua vontade, se você se sentir à vontade, telefone, enfim, envolvendo, né, essas ações aí do nosso convidado Wallace, né, pessoal? Bom, verdade, meu Instagram é Wallace, com L só, .souza.383, certo? Meu telefone DDD 22 999 69 8200. Então, bem fácil de falar comigo. Normalmente eu passo boa parte do dia online. Se me mandar uma mensagem, pode ter certeza que na primeira oportunidade eu retorno. E também me coloco à disposição para a qualquer momento vir bater um novo papo com vocês e estar presente aqui. Ok. Nós vamos estar contentes de poder recebê-lo numa nova oportunidade, numa próxima oportunidade. Wallace, mais uma vez, obrigado. A gente agradece a você, agradece a sua esposa que está fazendo companhia aqui hoje para essa entrevista, ao seu papai, sua mamãe, enfim, todas as pessoas que te apoiaram de alguma forma para que você estivesse aqui conosco hoje e dando, né, esse excelente exemplo envolvendo, né, trabalho, educação, respeito à família e reconhecimento aos professores. Então, mais uma vez, obrigado em nome de todos aqui do programa Sexto Distrito Talk Show e que Deus possa continuar iluminando aí as suas ações, da sua família, de uma forma geral. Bom, muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história. Forte abraço, muito obrigado, até breve. Bom, pessoal, essa foi mais uma entrevista através da TV Real, que é a nossa casa, aqui no estúdio do programa Sexto Distrito Talk Show, em Conselheiro, no Sexto Distrito. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que vêm nos apoiando e que possamos juntos seguir nessa batida bacana, realizando atitudes positivas, pensando de forma altruísta, né, Wallace? Sim. Para que as coisas aconteçam e mudem a vida do coletivo, né? Isso é muito importante. Beijo imenso no coração de todos vocês e até uma próxima entrevista.